No livro de História, vamos estudar o conteúdo da página 80 até 83. Palavras indígenas usadas pelos brasileiros no dia a dia. Os indígenas estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros, nos hábitos e no português falado no Brasil. Boa parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi. Conheça alguns deles. Então, aqui nós temos exemplos de palavras que têm origem tupi, como, por exemplo, capivara, que vem do tupi-guarani capi-guara, comedor de capim. Temos também a palavra tucano, que vem do tupi-guarani tupicã, que bate forte, poconé. E a tão conhecida pipoca, que no tupi-guarani significa pele-poca, rebentar, a pele rebentada. Então, como podemos perceber, hoje, na língua portuguesa falada aqui no Brasil, nós temos influência da cultura indígena, não só da indígena, mas também africana, entre outras culturas que fizeram parte da formação do nosso povo brasileiro. Então, o idioma, né, da língua portuguesa, ele não é parecido com o utilizado em Portugal. Então, nós não falamos hoje como os portugueses que aqui chegaram há mais de 520 anos, tá bom? O nosso português é diferente do falado hoje em Portugal, porque nós temos influências de outros idiomas na nossa língua. Veja aqui a primeira questão da atividade de hoje. Veja exemplos da manifestação cultural de dois povos indígenas brasileiros, os Baniuás e os Cadiués. Então, aqui nós temos um artesanato confeccionado em trança de fibra de arumã. O que é arumã? É uma espécie de palmeira com caule liso e reto. E esse artesanato foi feito pelos indígenas Baniuás da região amazônica. Do outro lado, nós temos outro artesanato indígena, só que esse é feito em cerâmica e foi feito pelo povo Cadiuel. Então, aqui no item A, vocês vão preencher esse quadro, indicando as diferenças entre as obras desses dois povos, tá? Então, aqui nós temos os dois povos, Baniuá e Cadiuel, e aqui nós temos a diferença quanto ao material que foi utilizado e as diferenças quanto às cores empregadas. Então, por exemplo, aqui você pode dizer que os baniuás, eles usam fibra de arumã para fazer o vaso, né? Já os cadiuels, eles usam a cerâmica para fazer o vaso. E aqui vocês podem dizer que eles utilizam cor natural da fibra, né? Além do vermelho. E já os povos cadiuels, eles usam preto, vermelho e branco e eles fazem desenhos semelhantes a formas geométricas, né? Item B. O que há em comum entre os objetos retratados? Então, qual é a semelhança que tem nesses dois objetos? Ambos são, na verdade, o mesmo tipo de objeto, né? Eles têm a mesma finalidade. Então, vocês vão colocar aqui qual é a semelhança, o que é que eles têm em comum. 2. O trecho a seguir é da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Leia considerando que Caminha era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Então, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui nas terras onde hoje nós conhecemos como Brasil, ele chegou em 1500, né, como nós vimos nas aulas anteriores. Nas embarcações, na embarcação dele, tinha também um escrivão acompanhando. E o nome desse escrivão é Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu uma carta, né, para informar o rei tudo o que eles encontraram, o que aconteceu na viagem, o que existem nas novas terras, né? E essa carta é, inclusive, considerada o primeiro documento, né, oficial que nós temos aqui do Brasil. Então, aqui nós temos um trecho dessa carta. Vocês vão ler com muita atenção
E vocês vão perceber que aqui ele narra a característica que eles observaram nas pessoas que eles encontraram aqui, como foi o primeiro encontro, né? O primeiro contato, a reação dos povos que aqui eles encontraram. Então ele está narrando, ele escreve tudo na carta, né? Todas as primeiras impressões que eles tiveram em relação aos povos indígenas que eles encontraram. Depois de ler a carta com muita atenção, você vai responder aqui os itens dessa questão. O item A. Lendo esse trecho da carta, é possível perceber que os portugueses tinham esperança de encontrar ouro na América? Justifique. Se vocês leram realmente com atenção, vocês vão lembrar que lá na carta tem um trecho onde o Caminha interpreta que o gesto de um dos indígenas significa que ele está mostrando que existe ouro no território brasileiro. Então, isso deixa claro que eles tinham sim esperanças de encontrar ouro aqui nas terras, né, onde eles tinham recém-chegado. Então, vocês podem aqui colocar o trecho da carta onde ele afirma isso, né? E assim vocês dizem que isso deixa claro que eles tinham sim essa esperança. Item B. O que os indígenas estranharam no contato com os portugueses? Quando vocês lerem a carta, vocês vão perceber que uma das coisas que ele aponta como estranhamento foram as comidas que os portugueses ofereceram a eles, como o figo, o mel, o pão e o peixe cozido. Vocês percebem que ele diz o quê? Que se alguma coisa eles provavam, logo eles a lançavam fora, ou seja, eles provavam o alimento e não gostavam e jogavam fora. C. O que os portugueses estranharam nos indígenas? Agora é o contrário, né? A gente falou aqui que os indígenas estranharam os alimentos dos portugueses, mas aqui no item C, segundo o trecho da carta de Caminha, o que a gente pode dizer que os portugueses estranharam nos indígenas? Bom, logo no primeiro parágrafo ele escreve do estranhamento da nudez do povo indígena. Então, a falta do sinal de cortesia também ao encontrarem com o capitão, com os outros, né? Também a rejeição das comidas que eles ofereceram. Então, tudo isso foi contrária aos costumes, aos modos que os portugueses tinham naquele período. Então, eles viram ali a diferença nos costumes, eles estranharam. Então, vocês podem colocar aí que a estranheza da nudez do povo indígena, a falta do sinal de cortesia, a diferente forma de tratar, né? A cortesia um com o outro, que os indígenas não tinham a mesma, né? A mesma atitude que os portugueses na época. Item D. A Carta de Pero Vaz de Caminha tem grande importância para a história do Brasil. Explique com suas palavras o motivo. Então, pessoal, como eu falei logo no início dessa segunda questão, essa carta ela representa um dos primeiros documentos do Brasil, né? E ela tem a sua importância porque ela relata a visão dos portugueses sobre os povos indígenas e o território brasileiro em 1500. Então, tudo que os historiadores mostram hoje, né, que aconteceu naquele período, eles puderam, né, entre outras fontes históricas daquela época, essa carta é uma das principais fontes históricas para contar, né, onde a gente tem acesso ao que aconteceu naquele período. Então, é por isso que ela é tão importante. Questão 3. De acordo com o trecho que você leu na carta de Pero Vaz de Caminha, é possível concluir que os povos indígenas reagiram com violência à chegada dos europeus ao território brasileiro? Ou será que os portugueses e tupiniquins estranharam-se por possuírem costumes muito diferentes? Ou será que os europeus tinham costumes parecidos com os indígenas, apesar da distância geográfica que havia entre eles? Ou
os tripulantes das naus portuguesas, ou seja, das embarcações portuguesas, foram ofensivos e desrespeitosos com os indígenas desde o primeiro contato? Então, entre essas afirmações aqui, pessoal, só tem uma correta. Vocês vão marcar um X na afirmativa correta, tá? Nossa atividade de história termina aqui. Parabéns para quem já terminou. Até a próxima!